Olá pessoal, eu sou Igor Tobias, sou cirurgião plástico e antes de começar aqui com o nosso assunto, só vou te pedir para se inscrever nesse canal, dar um joinha, que aí o YouTube entende que a gente está gostando, que está ajudando as pessoas e começa a distribuir esse vídeo para mais gente. Então qual que vai ser o nosso assunto de hoje? Cirurgia plástica em pacientes pós-bariátricos. Cirurgia plástica em pacientes que realizam cirurgia bariátrica. Só para a gente se introduzir um pouquinho nesse assunto da obesidade no país, a gente tem dados de 2019 que falam que cerca de 25% da população acima de 18 anos já se encontra na classificação de obesidade pelo menos de grau 1. Por conta disso, obviamente, cresceu a procura por cirurgias bariátricas. E essa procura e a realização de cirurgia bariátrica acaba levando, obviamente, à procura de cirurgia plástica reconstrutora nesses pacientes que têm perda massiva de peso. E o que vem a ser a perda massiva de peso? A gente considera perda grande de peso quando o paciente tem aproximadamente 50% daquele peso que ele tinha em excesso jogado fora depois da cirurgia ou também depois de mudanças dos hábitos de vida. Depois que esses pacientes perdem esse excesso de peso, é que a gente, como cirurgião plástico, vai entrar para corrigir algumas dificuldades, alguns probleminhas que surgem por conta dessa perda. E nesse ponto, a gente consegue classificar por topografia, da cabeça até os pés, que a gente consegue encontrar e o que a gente consegue perceber que incomoda os pacientes. O rosto, por exemplo, ele começa a ficar mais flácido por conta da perda do preenchimento natural, a gordura. O pescoço, a mesma coisa. Pele flácida, fica com falta de elasticidade. Estrias também surgem. A mesma coisa no tórax, tanto na frente quanto atrás. Atrás ficam aquelas dobrinhas chatas que incomodam as mulheres depois que elas colocam biquíni ou sutiã. Na frente, pitose de mama, ou seja, a mama cai. Mama caída, excesso de pele, perda da elasticidade, flacidez, começa a se acumular suor ali embaixo da mama. E aí começam a aparecer alguns problemas dermatológicos que são refratários ao tratamento tópico. Então o paciente tem que ser submetido a uma cirurgia reparadora, uma cirurgia plástica para corrigir esses defeitos. Então quem que a gente considera que são os pacientes ideais para realizarem procedimento cirúrgico de cirurgia plástica depois da bariátrica? Primeiro, só um adendo. Quando a gente pega dois grupos de paciente, um grupo é o paciente que fez cirurgia bariátrica, o outro grupo é o paciente que não fez cirurgia bariátrica. Esse paciente que fez cirurgia bariátrica ele tem um risco bem maior de complicações durante e após o procedimento, se comparado com outro grupo que nunca operou bariátrica. Por quê? Porque esse paciente que fez cirurgia bariátrica, ele geralmente tem alguns distúrbios metabólicos, ele ainda persiste com um certo grau de obesidade, ele tem algumas comorbidades como pressão alta, diabetes, e isso tudo acaba contribuindo para o desenvolvimento natural de algumas complicações no intraoperatório e no pós-operatório também. Os candidatos ideais para esse procedimento cirúrgico são os pacientes que têm mais de um ano de cirurgia, isso geralmente, né? Mais de um ano de cirurgia, com aproximadamente 6 meses com aquele peso estabelecido, estagnado, nem está subindo, nem está descendo, parou de flutuar. Então, um ano após cirurgia, 6 meses de peso estável. E os riscos desse procedimento? Os riscos eles estão associados basicamente a 3 fatores. Primeiro, o número de cirurgias associadas. Depois, o tempo do procedimento cirúrgico total. Em terceiro lugar, mas não menos importante, o número de comorbidades que o paciente tem. Então, o número de cirurgias, o que a gente quer dizer com isso? O paciente pós-bariátrico, obviamente, tem excesso de pele na face, no pescoço, nos braços, no tronco, na mama, na coxa, no abdômen, nas costas. Não dá para corrigir isso tudo de uma vez só. O paciente tem que escolher o que mais o incomoda. O tempo cirúrgico. Geralmente a gente limita o tempo cirúrgico nesses pacientes em até 6 horas. Passou de 6 horas a gente já começa a pensar em cancelar aquilo dali, abreviar o tempo e começar a parar. Por quê? Aumenta o tempo cirúrgico, aumenta o risco de de TVP, de trombose venosa profunda, aumenta o risco de embolia, aumenta o risco de transfusão sanguínea por conta da perda de sangue. E as comorbidades, obviamente, pacientes que têm diabetes, hipertensão, e também tem aqueles pacientes que têm o vício de fumar, né? Então isso aí acaba entrando nessa classificação de aumento do risco nesses pacientes. Risco de quê, afinal de contas? Infecção, deiscência de pele, necrose de pele, seroma, trombose, tromboembolismo pulmonar. Isso tudo aí tem um risco aumentado de acordo com aquelas variáveis que eu falei. Então, quais são os procedimentos
que esses pacientes vão realizar. Isso aí depende muito da necessidade de cada um, da preferência de cada um, mas a gente consegue classificar aí também por topografia. Por exemplo, no rosto, o paciente pode fazer um facelifting. Acabou a gordura, acabou o preenchimento, rosto ficou flácido, pele ficou em excesso, tem que tirar o excesso de pele. Faz um facelifting, que é aquele corte que vem aqui por trás da orelha, levanta o excesso de pele, corta esse excesso e dá o pontinho de novo, fica imperceptível. Você também pode fazer preenchimento com ácido hialurônico. Sabe aquela gordura que o paciente acabou perdendo pela perda de peso? Pode substituir aquilo ali, um preenchimento facial, com ácido hialurônico ou com gordura lipoaspirada do próprio paciente, que é o que a gente chama de lipoenxertia. No tronco do paciente, no peito, a gente tem tanto na frente quanto atrás. Na frente, principalmente nas mulheres, a gente tem a queda da mama. Perdeu o preenchedor natural, que era a gordura, a mama acaba caindo, ficando flácida, cheia de estria. E aí o que a gente tem que fazer? A indicação é a mastopexia. Faz a recolocação, faz um cortezinho ali em volta da areola, um corte ali em T invertido, coloca a areola numa posição mais legal, né, porque a areola também tende a escorregar para baixo, tira o excesso de pele e tenta reconstruir ali uma mama legal com o conteúdo que tem. Se a paciente prefere, e às vezes, muitas das vezes ela prefere, colocar prótese, que fica um resultado bem legal e bem mais preenchido do que a gente fazer isso aí com a gordura e a glândula da paciente depois de ter perdido bastante peso. Nas costas também, com aquela gordurinha que sobra, incomodando quando a mulher coloca o biquíni, também está indicado fazer a retirada daquele excesso de pele. Se tem indicação de lipoaspiração, de tirar a gordura residual, aí vai de paciente para paciente, a gente tem que fazer o exame. Mas é basicamente isso, tirar o excesso de pele. Sobrou um pouquinho de gordura residual, dá para fazer uma lipoaspiração também. O abdômen é clássico, e essa é a cirurgia mais procurada nos pacientes que realizam cirurgia bariátrica. Dermolipectomia, que é basicamente ir lá tirar o excesso de pele. Na maioria das vezes o que a gente faz? Abdominoplastia, que não é só a retirada do excesso de pele. A gente tira o fuso de pele que está caído, que é o abdômen avental, descola o abdômen, vai até aqui na costela, ou próximo dela, e faz a aplicatura do reto abdominal. O que é a aplicatura do reto abdominal? O reto é aquela musculatura dos gominhos. Durante a obesidade, por conta da gordura visceral, aqueles gominhos eles vão ficando um pouquinho afastados, que é o que a gente chama de diastase abdominal, do reto abdominal. E na abdominoplastia, por conta desse descolamento amplo, a gente consegue enxergar ele e colocar ele juntinho de novo. Então essa é a situação que a gente consegue aí corrigir e mexer num paciente que tem excesso de pele do abdômen. Então é basicamente isso. Essas cirurgias têm uns nomes bem particulares que às vezes acabam confundindo os pacientes. Braquioplastia é a cirurgia de correção do excesso de pele nos braços. Cruroplastia é a correção de excesso de pele aqui na face interna da coxa. Abdominoplastia é o excesso de pele e plicatura dos retos abdominais com descolamento dessa pele aqui na região do abdômen. Mastopexia é a suspensão das mamas caídas. Então é isso, pessoal. Curtiram o vídeo? É só clicar aqui embaixo no joinha e compartilhar ele com uma galera que você acha que também vai curtir. E qualquer dúvida, é só enviar um direct no meu Instagram.